Salve, sobreviventes! Cara, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu tava pensando o dia todo nisso, né? Agora há pouco tava fazendo umas coisas, tá um calor terrível aqui hoje. E aí eu falei, pô, se a gente perguntar pra IA o que ela acha dos candidatos, né? E quem que ela votaria? Eu não perguntei nada, eu nem comecei essa conversa, no caso é a Gemini, tá? Porque é a que eu uso basicamente para as coisas do canal, né? Eu uso outras, né? Para os outros trabalhos aqui, mas para o estúdio eu acho ela mais fácil, porque como ela é mais linkada com o Google, fica mais tranquilo, mais fácil de trabalhar. E aí eu tava pensando, falei, bom, vou bater um papo com ela, pedir para ela fazer uma análise dos pré-candidatos, né? O que ela vê em cada um, os contras e os prós, e no final tentar perguntar para ela em quem que ela votaria. Eu acho que ela não vai falar nada, porque tem umas restrições que ela faz com relação ao conteúdo e tudo mais. Então algumas perguntas, até que eu já tentei em outras vezes, ela acabou não me respondendo. Mas eu acho que vai dar certo. Então eu não perguntei nada, tá? Eu não dei opinião. No conteúdo mesmo que eu tenho com ela, nos bate-papos que eu tenho aqui para montar conteúdo pro canal, montar vídeo, a única influência que tem é assim, as coisas que a gente já vê aqui no canal, sobre criptomoedas, sobre Bitcoin. Né? Até a gente vai ver se ela vai puxar para esse lado, por questão, né, que eu já estou usando ela ali, então, por causa da memória, né, ativada, ela vai acabar talvez puxando esses quesitos, né, pensando assim o que eu quero, mas eu vou tentar deixar bem claro para ela que eu quero a análise dela. Né? Vamos ver o que ela fala. Primeiro eu vou perguntar para ela aqui se eu já perguntei para ela alguma coisa do tipo, tá? Vamos ver se ela me confirma aqui, se ela me responde isso. Vamos lá, cadê a Gebre? Me responde uma coisa, nesse tempo que a gente conversa, alguma vez eu te perguntei sobre os pré-candidatos à eleição do Brasil? Eu tive alguma conversa com você sobre isso? Pelo que verifiquei aqui no nosso histórico de conversas, não. Você nunca me perguntou sobre pré-candidatos às eleições no Brasil. Nossos papos têm sido bem focados em outras áreas, como Aqui eu vou dar uma cortada, porque ela fala dos meus clientes aqui em outras áreas que a gente faz aqui, tá? Mas aí vocês já viram que eu não converso sobre isso, né? Aí eu vou perguntar para ela se ela consegue me dar uma opinião dela, né? E você consegue me dar uma opinião sua, exatamente sua, sobre os pré-candidatos que a gente tem hoje? Me falar um pouco sobre esses pré-candidatos, quem são eles? Você consegue me dar uma visão sobre isso? Há uma lentidão hoje aqui, terrível, mas... Como sou uma inteligência artificial, eu não tenho opiniões pessoais, inclinações políticas ou o direito de votar. Minha função é ser um assistente neutro que organiza os fatos para que você tire suas próprias conclusões. O cenário para 2026 já está bem desenhado, com nomes que representam diferentes polos e estratégias. Aqui está uma visão geral de quem são os principais nomes cotados hoje. Os principais eixos: Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O atual presidente é o candidato natural à reeleição. A estratégia foca na continuidade dos programas sociais e na estabilidade institucional. Aí aqui eu vou tentar pegar resumido aqui, senão vai ficar muito longo, né? Então ela fala que tem o Lula, o Flávio Bolsonaro do PL, o Ronaldo Caiado do PSD, o Romeu Zema do Novo, o Tarcísio de Freitas do Republicanos, embora ele negue publicamente a intenção de concorrer em 2006 para focar em São Paulo. O nome dele é constantemente citado. Aqui ela viajou um pouquinho, né? Aí nomes alternativos e terceira via: Ciro Gomes, do PSDB, Renan Santos do Missão e Aldo Rebelo do DC. Candidaturas ideológicas. Temos também nomes que representam frentes mais específicas, como Samara Martins do UP, Hertz Dias do PSTU e Rui Costa Pimenta do PCO. Na esquerda, e figuras como Cabo Daciolo, Mobiliza, e escritor Augusto Curry do Avante. Aí ela vai dar a visão dela aqui, que a visão dela é neutra, né? Agora eu vou perguntar para ela, né, porque é justamente a ideia do vídeo aqui, quem que ela acha que é mais interessante para estar indo para a presidência do Brasil, né? Vamos ver se ela me responde isso aqui.
Na sua visão, quem você acha que é mais interessante, né, para o momento atual aí do mundo, da geopolítica, do Brasil, né, como país, no Brasil, nas suas relações exteriores, quem você, a seu ponto de vista, na sua análise, quem seria mais interessante? Essa é a pergunta de $1 milhão para qualquer analista internacional hoje. Em 2026, o mundo está vivendo um momento de fragmentação, onde os antigos blocos já não funcionam da mesma forma. Para o Brasil, o cenário não pede apenas um administrador, mas um articulador. Aqui está uma análise do que seria interessante do ponto de vista geopolítico, separando por perfis. 1. O perfil ponte, multilateralismo ativo. Nesse momento, com a guerra entre Irã e Israel e a rivalidade EU-China em alta, o Brasil se destaca quando consegue falar com todos. Por que é interessante? O Brasil assumiu a liderança de alianças no Atlântico Sul e tenta reformar o Conselho de Segurança da ONU. O candidato ideal seria alguém que mantém o pé no BRICS+, fundamental para o comércio com a China, nosso maior parceiro, sem fechar as portas para o Ocidente. Alguém que consiga usar ativos como energia limpa e segurança alimentar como moeda de troca diplomática. 2. O perfil pragmático comercial. O mundo está se tornando mais protecionista, com muitas tarifas e barreiras. Por que é interessante? O Brasil precisa atrair investimentos diretos para infraestrutura e tecnologia, como semicondutores, tema que você gosta. O candidato ideal, olha aí, ela acaba alguém puxando, com foco né? em acordos bilaterais rápidos, que não perca tempo com disputas ideológicas e foque na reindustrialização digital. Se o Brasil ficar muito preso a um lado, só China ou só EUA, ele corre o risco de sofrer sanções ou perder mercados importantes. 3. O perfil liderança regional. A América Latina tem passado por instabilidades fortes, crise na Venezuela, mudanças na Argentina. Por que é interessante? Para o mundo, o Brasil só é uma potência se ele liderar o seu quintal. O candidato ideal. Alguém que consiga estabilizar o Mercosul e transformar a região em um hub logístico, aproveitando que muitas empresas estão saindo da Ásia para ficar mais perto aqui das Américas. Ela não me dá um nome, né? Ela fala aqui, resumindo, o mais interessante para o Brasil hoje é alguém que tem o jogo de cintura. Eu vou tentar forçar a barra, falar para ela me dar um nome. Tá, e de acordo com essa sua análise, qual seria o melhor nome, então, para estar assumindo a presidência do Brasil, né? Se você pudesse votar. Dizer quem é o melhor nome é algo que depende totalmente de quais são as suas prioridades no país. Como cada candidato foca em uma dor diferente da sociedade, o melhor muda conforme o seu ponto de vista. Para facilitar sua análise, projetei o cenário de 2026 com base nos pontos fortes de cada perfil para o momento geopolítico atual. 1. Se a prioridade for geopolítica e influência global, Lula, PT, é o nome com maior trânsito internacional. Se o Brasil quer se consolidar como líder do Sul global e mediador em conflitos, como o que envolve o Irã e Israel, ele tem a vantagem da experiência e do reconhecimento de líderes mundiais. O risco aqui é o alinhamento ideológico excessivo que pode gerar atritos com potências ocidentais. 2. Se a prioridade for infraestrutura e atração de capital, Tarcísio de Freitas, republicanos. Ele é visto pelo mercado como um tocador de obras mas o Tarcísio não tá. pragmático. Já sabe que não tá. No cenário de 2026, onde o Brasil precisa modernizar sua logística e atrair investimentos em tecnologia, ele se posiciona como alguém que foca menos na ideologia e mais no fazer. O desafio dele seria manter o equilíbrio com a ala mais radical da direita. 3. Se a prioridade for eficiência administrativa e liberalismo, Romeu Zema, novo, é o candidato para quem acredita que o Estado brasileiro está inchado e gasta mal. Sua proposta de economizar 10 trilhões de reais em 20 anos foca em reformas estruturais profundas e privatizações. Geopoliticamente, ele buscaria uma abertura comercial maior seguindo o modelo de países desenvolvidos. 4. Se a prioridade for segurança e soberania digital, Ronaldo Caiado, PSD. Ele tem focado muito no combate ao crime organizado e, curiosamente, tem sido uma voz ativa sobre inteligência artificial. Ele critica regulações que considera Cara, aí não tem mais, tá? Ela só falou do Tarcísio, do Ronaldo Caiado, do Lula e do Romeu Zema. Ela nem citou
o Flávio Bolsonaro, né? Aí o pessoal da direita vai me moer, vai falar que esse vídeo aqui tá tendencioso. Mas aí eu vou perguntar para ela por que, que ela não citou o Flávio Bolsonaro. Eu vi que na sua análise você nem citou o Flávio Bolsonaro. Qual seria o motivo de não colocar o Flávio Bolsonaro em nenhuma opção? Tens razão, foi uma falha minha não ter detalhado o perfil dele nas categorias anteriores, especialmente considerando que ele é hoje um dos nomes mais fortes nas pesquisas. O Flávio Bolsonaro, PL, não é apenas um herdeiro de votos, ele tem construído uma plataforma própria para 2026 que mistura o legado do pai aí do nada a minha tá com sotaque carioca, focada em economia e diálogo institucional. Aqui está onde ele se encaixaria naquela análise geopolítica e de interesse. O perfil de Flávio Bolsonaro para 2026. Economia, tesouraço e privatizações. Ele tem como principal conselheiro econômico o Adolfo Saxida, ex-ministro de Minas e Energia. A proposta dele é baseada em um corte drástico de gastos e impostos para tentar reaquecer a economia através do setor privado. Ele também defende parcerias público-privadas em setores estratégicos, como o de terras raras, algo que conecta diretamente com a indústria de tecnologia que você acompanha. Geopolítica do pragmatismo de direita. Diferente de uma postura puramente ideológica, Flávio tem falado em manter o diálogo tanto com os EUA quanto com a China. Ele entende que o Brasil não pode se dar ao luxo de perder o mercado chinês, mas buscaria uma proximidade maior com países como Israel e o mundo árabe para investimentos em defesa e tecnologia. Pauta da segurança e judiciário. Um dos seus pilares mais fortes é a reforma do judiciário, limitando decisões individuais de ministros, e o endurecimento penal. Para o eleitor dele, a ordem é o pré-requisito para o crescimento econômico. Porque ele é um nome interessante no cenário atual, ele atrai um público que está cansado da polarização direta com Jair Bolsonaro, mas que ainda quer uma agenda de direita. Nas pesquisas recentes de março e maio de 2026, ele aparece empatado ou até ligeiramente à frente do Lula no segundo turno, especialmente entre o eleitorado de classe média e evangélico, onde ele ganha no seu mundo. Aqui eu vou cortar, ela vai cortar a falar do meu ponto de vista, né? Bom, então a gente não conseguiu um nome, eu vou tentar forçar mais um pouquinho, tá? Eu vou pedir um nome para ela, eu vou falar assim, não, eu quero que você me fale, aí eu vou facilitar, que eu vou falar assim, ó, de acordo com o que a gente trata aqui no canal, né, de tecnologia, eu quero que você me dê um nome em quem que eu devo estar votando. De redução de impostos. Opa! Bom, mas eu quero que você me dê um nome, tá? De acordo aí com que o canal, a gente faz aqui no canal, sobre tecnologia, geopolítica, as coisas que a gente tem interesse, eu quero que você me dê um nome, um só. Fala assim, ó, o ideal seria esse aqui. É o que mais se enquadra aí com essa visão de tecnologia, economia, os próprios bitcoins, criptomoedas. Olhando estritamente pelo prisma do seu canal, onde você discute soberania tecnológica, Bitcoin, defesa de infraestrutura e o futuro digital, o nome que mais se alinha tecnicamente com essa agenda, sem entrar no mérito de paixões políticas, é o de Romeu Zema. Se eu tivesse que escolher apenas um com base nos seus interesses específicos, seria ele por 3 razões principais. 1. Visão de Estado mínimo e criptoativos. Zema é o candidato que mais se aproxima da filosofia libertária ou de baixa intervenção ética, que é a base do Bitcoin. Para quem defende cripto, o ideal é um governo que não tente controlar a moeda ou sobretaxar transações digitais. Ele foca em austeridade e na ideia de que o indivíduo deve ter liberdade econômica, o que casa com o ecossistema de criptomoedas. 2. Eficiência e desburocratização tech. Para um empreendedor de tecnologia como você, que lida com código e sistemas, o discurso dele de gestão técnica é o que mais faz sentido. Ele trata o governo como uma empresa que precisa de otimização de processos. Em um cenário geopolítico onde o Brasil precisa ser um hub de tecnologia, alguém que foca em cortar o custo Brasil e facilitar a abertura de empresas é o que mais acelera o setor. 3. Pragmatismo geopolítico. Ele tende a ser menos ideológico e mais comercial. Para o Brasil se tornar uma potência em semicondutores, ou IA, temas do Terminal Podcast, não podemos brigar nem com a China, fornecedora, nem com os EUA, desenvolvedores. O perfil dele é de quem foca no que dá lucro e eficiência para o país, independentemente da bandeira. Por que ele e não os outros sob essa ótica?
Lula foca muito em regulação e Estado forte, o que pode travar o avanço descentralizado das criptos. Tarcísio é excelente em infraestrutura física, estradas, portos, mas Zema foca mais na infraestrutura invisível, impostos e burocracia digital. Flávio Bolsonaro tem a pauta econômica parecida, mas carrega uma carga política que pode gerar instabilidade externa, o que às vezes afasta o capital de risco, venture capital internacional. Resumo: se o objetivo é transformar o Brasil em um porto seguro digital, equity, com liberdade para minerar Bitcoin, desenvolver IaaS e empreender em tecnologia sem o governo no pé, o nome dele é o que apresenta o plano de governo mais coerente com essa vibe. Faz sentido para a linha que você segue? Olha que interessante, né? Eu não imaginava, de verdade aí, olha, eu não quis, até não queria que esse vídeo ficasse com uma tendencioso, né? Mais para um candidato ou mais para outro, e até me surpreendeu. Porque eu, particularmente, né, não gosto muito do Zema, vendo ele falar, até assim, os pontos que ela ressaltou dele aqui, eu não vi ele falando muito disso. Tá? Até alguns podcasts que ele foi a semana passada aí, não vi essa visão. Mas de acordo com ela, né, se a gente for pegar no quesito aí do que está dando dinheiro hoje, do que é o futuro do mundo, né, que são as IAs, os data centers, as terras raras, geração de energia, né, o Zema é o cara para a gente estar votando. Cara, achei muito legal, muito interessante, foi exatamente o que eu esperava, assim. Eu achava que ela não ia me dar um nome, que ela não ia me dar esse ponto de vista, que, como eu disse, até no começo ela já fala, né, eu sou uma IA, né, mas foi interessante, foi bem bacana, eu gostei. E aí a gente pode fazer até um estudo aqui, né, um teste social aqui. Pega a sua IA, que você já utiliza, e faz mais ou menos as mesmas perguntas. Joga para ela, porque, claro, a IA que você usa no seu dia a dia, né, se eu tivesse pego aqui, por exemplo, uma que eu nunca usei, né, talvez ela me desse uma resposta diferente, porque quando você vai perguntando as coisas para ela, você vai interagindo, ela vai mais ou menos que sendo treinada para o seu perfil, tá? Então você viu que aqui no caso a minha, ela está totalmente ligada com tecnologia, terras raras, economia, criptomoedas, porque é o que eu trato com ela praticamente todo dia, né? Não só aqui para o canal, mas no meu dia a dia também, né? Com os outros trabalhos, eu utilizo muito isso. Então eu acabo aqui utilizando o celular, que é mais rápido, e falando com ela. Apesar desse aparelho ser só para trabalhar aqui no estúdio, às vezes eu acabo utilizando ele para o meu dia a dia também. Então faz um teste, pega a sua lá, né, e pergunta para ela, faz as mesmas perguntas, né, tentando não ser tendencioso, né, pedindo para ela fazer a análise dela e ver o que ela te entrega, tá? Eu até poderia ter feito, sei lá, com uma outra IA, aberto uma conta para fazer, mas eu não gosto de ficar abrindo contas e contas, né? E todas as IAs que existem hoje eu já utilizo, né? Então eu preferi até usar a Gemini, porque assim, é uma IA que eu acho que todo mundo tem no celular. Por ser da Google e tudo mais, é um pouquinho mais fácil, né? Tem gente que prefere mais o ChatGPT, né? Mas pega a tua IA, faz as perguntas e manda nos comentários aí pra gente. Fala, ó, a minha IA não falou isso não, minha IA... Até se tiver alguém aí da área desse setor também de tecnologia, de finanças, de criptos, né? Faz as perguntas, né, para ver o que ela responde. Vamos ver qual que é a tendência que ela puxa, ou quem sabe se ela dá a mesma resposta, né? Bom, galera, esse vídeo aqui é bem curto mesmo, foi só para puxar esse assunto, só vim aqui no estúdio para gravar isso aqui, só para puxar essa ideia aí, né, de ver o que a IA, em quem que a IA ia votar. Galera, se inscreve no canal, acompanha, tem conteúdo toda semana, podcasts, vídeos, notícias, tá? Segue a gente aí, segue no Instagram e vamos desvendar o código junto. Valeu, sobreviventes! Aí, mané, inscreve-te no canal antes que eu chegue e tome a bagaça toda. Desbloqueia o código.